Olá, pessoal. O tema que eu trouxe hoje para nós conversarmos um pouco é sobre os 10 sabotadores. Vocês sabem quais são os 10 sabotadores que atrapalham a nossa vida, que bloqueiam? Tem um livro chamado Inteligência Positiva, eu recomendo que vocês leiam, tá? A live de hoje é baseada nesse livro do Shirzad Chamine. Então, eles são 10. Vou falar o nome de cada um aqui e aí depois eu vou falando de um por um. Então, quais são esses 10 sabotadores? O crítico, 1. 2. O perfeccionista, 3. O controlador, 4. O hipervigilante, 5. A vítima, 6. O agradador ou bajulador, 7. O impulsivo, 8. O evasivo ou fujão, 9. O culpado e 10. O esquivo. Então, agora vamos falar de cada um deles. E aí, vocês vão marcando aí. Quem é que tem a companhia constante desse sabotador na vida? Então, vamos começar com o crítico. O crítico, o que seria, então? Quando ele fala aqui desses sabotadores, né, são padrões de comportamento que nós temos com relação a nós mesmos. Então, quando ele fala aqui do crítico número 1, o crítico seriam aquelas vozes que nós ouvimos mentalmente, sempre falando coisas negativas com relação a nós mesmos. Então, aquelas vozes mentais. Tá vendo? Eu falei para você que isso não era para você. Olha aí, quem você pensa que é? Você é burra, você é burro. Aí, eu sabia que você não ia fazer, você não dá conta, você não tem jeito. Nossa, que vergonha. Eu se fosse você, eu desistia. Quem você pensa que é para você querer alguma coisa? Isso não é para você, não. Então, fica esse diálogo mental interno e essas vozes vão fazendo com que a pessoa vá se paralisando, desista do que ela quer fazer, ou ela já não faz tão motivada, tão empolgada. Então, esse crítico, ele chega para causar uma paralisia, para impedir. Então, quando a gente começa a ouvir essas vozes, às vezes a gente tá até empolgado para fazer alguma coisa diferente, nova, ou algo que trará benefícios para nós, né? Aí logo parece que é só a gente fazer menção, tomar iniciativa para fazer alguma coisa, as vozes começam. As vozes começam. E aí aquilo começa a gerar ansiedade, gerar medo, culpa, vergonha, e muitas vezes acabamos desistindo. Então, o crítico, ele é o julgador, ele condena, ele cobra. Então, a base do crítico sempre vai estar naquela crença profunda do eu não sou boa o suficiente. Tem algo de errado comigo. Eu não mereço. Coisas boas, ser feliz. Essas são as crenças que vão embasar esse crítico. E qual é a origem desse crítico? De onde ele vem? Ele vem lá da infância. Então, quando tivemos uma infância onde vivemos muitas experiências de rejeição, abandono, negligência, críticas e cobranças excessivas para que cumpríssemos tarefas ou abraçássemos responsabilidades que estavam além da nossa capacidade, que estavam muito pesadas para aquela criança, e geralmente aquela criança às vezes não dava conta ou faz, mas não fez como um adulto faria, perfeito, né? Então os adultos ali, pais, cuidadores, cobram, criticam, que não fez direito, que não faz nada direito, que não sabe, que é um incompetente, que é um inútil, e todas esses julgamentos e essas críticas que essa criança vai ouvindo dos adultos, frequente e repetidamente, isso vai se internalizando dentro da criança. E mais tarde, na vida adulta, aquilo tudo, aquele programa negativo que entrou dentro dela, vai ser o crítico na vida adulta. Ele é que vem para falar essas vozes. Então, aquilo tudo que foi dito na infância fica impresso, fica gravado. Então, o crítico são essas vozes, essas experiências vividas pela criança. Então, como lidar com isso? Primeira coisa, desenvolver o autoconhecimento,
a autocompaixão, desafiar essas crenças, desafiar essas críticas internas. Então, quando essas vozes vierem, converse com elas. Não tente evitar e também não se deixe vencer. Converse, questione, dialogue. Você é burra! Tá, alguém falou isso na minha mente. E aí mas por que eu sou burra? Por que você está falando isso? Por que de repente isso não pode ser diferente? Então, questionar com essa voz. E geralmente quando você faz essa pergunta, por que eu sou burra? Você pode começar a ter flashes de memória da infância onde você ouvia isso de adulto. Mas aqui, gente, o mais importante é o seguinte, como esse crítico, ele vai ter origem na infância, vai ter traumas junto. Então, muitas vezes esse trabalho sozinho que você for fazer, às vezes, você vai precisar de ajuda. Porque se você tiver muitos traumas, você não vai conseguir sozinho, tá? O autoconhecimento, a autoconsciência, ele nos leva até um certo ponto. Depois, quando você chega nesse ponto, parece que você não consegue mais ir além. Aí é a hora de você buscar ajuda, buscar alguém para te ajudar, para te guiar nesse caminho. Mas tem volta, tem jeito, tem como desfazer isso. Então tem que voltar lá naquelas feridas da infância, rever esses eventos, para poder limpar esses traumas, para poder tirar essas crenças e substituí-las por crenças positivas, por afirmações positivas. Então, aí, esse é o número 1, é o crítico. Agora vem o número 2, o perfeccionista. O perfeccionista é aquela pessoa que exige de si que tudo seja perfeito. E isso causa muita ansiedade e procrastinação. Ansiedade e procrastinação. Por que a procrastinação? Essa ansiedade paralisa e junto com ela vem o medo. O medo de que não saia perfeito do jeito que eu quero. Então, a pessoa não toma iniciativa, não faz, não vai para frente. Ela não abraça desafios ou não arrisca. Por quê? Porque ela quer que tudo seja perfeito. E aí ela começa a procrastinar, vai empurrando com a barriga, vai deixando, não faz. Tem o medo de errar muito forte. Então não faz o que tem que ser feito, procrastina. E aí tem uma outra coisa. Está sempre esperando o momento certo para começar, para fazer, para agir. Não, agora não tá. Eu tô esperando o momento certo. Ela fica esperando aquela oportunidade. Que tudo esteja do jeito que ela quer, que ela espera, para que ela haja. Só que esse momento nunca chega, porque não existe. Não tem o momento perfeito. O momento somos nós que fazemos. E ele jamais será perfeito. A perfeição é uma ilusão, gente. Não existe. É por isso que o perfeccionista, ele vive num eterno sofrimento. Porque ele tem uma utopia, ele tem um ideal inalcançável. Então, tudo que ele faz, ele gasta muita energia. Por quê? Porque ele faz, refaz, revê. E ele quer que seja tudo perfeito. Ele cobra essa perfeição de si mesmo, de si mesma, e acaba estendendo isso para as pessoas que estão ao seu redor, cobrando essa perfeição. Então, conviver com pessoa perfeccionista é extremamente desconfortável, é extremamente desagradável. Então, a pessoa, ela espera o momento certo para agir, e aí tem uma outra coisa também, ela espera estar pronta para fazer algo, para começar. Ela espera aquele momento em que ela vai se sentir bem, segura e pronta para fazer. E, de novo, não vai acontecer. Porque toda vez que nós estamos diante de um desafio, de algo novo na nossa vida, o medo é natural, a insegurança é natural, a ansiedade é natural, mas elas vêm dentro de uma faixa saudável. Então, nós vamos em frente, mesmo com esse medo, com essa insegurança, com essa ansiedade. Nós superamos e nós vamos em frente. Porque não tem como você saber que o novo vai ser perfeito. Se é novo, eu não sei ainda. Eu não sei como é que vai ser. Como é que eu vou esperar a perfeição? Como é que eu vou querer perfeição? Então, é um profundo estado de sofrimento isso. E aí, essa pessoa, com esse perfeccionista sabotando a vida dela,
Ela não aceita desafios, por quê? Porque tem o medo de errar, porque não vai sair perfeito, porque ela tem medo que não saia do jeito que ela quer. Tem medo do novo, do desconhecido. E tem um exemplo do perfeccionista, daquele que tem medo de errar. Vocês conhecem aquelas pessoas que vivem fazendo curso? Ela vive fazendo um curso, ela estuda. Ela já tem tanto conhecimento que ela já está pronta para pôr a mão na massa e colocar em prática tudo que ela sabe. Aí ela vai para fazer, não, aí ela fala, não estou pronta, eu preciso de mais outro curso. E lá vai ela fazer outro curso. Aí quando ela terminar aquele, a insegurança, o medo paralisa, e aí ela fala, não, eu preciso de mais um outro curso. E assim ela vai procrastinando. E as oportunidades vão passando, e o tempo vai passando, e a vida vai passando, e ela não consegue sair do lugar. Fica paralisada por esse perfeccionismo. Então, o perfeccionismo, a raiz está lá na infância, também, tá? Críticas, cobranças, comparações negativas. Crianças que foram muito comparadas de forma negativa. Tá vendo? Fulaninho, fulaninha é assim, você não é. Você devia ser como eles, mas não, você não faz bem feito, você não é tão bom como o outro. Então, comparações negativas são extremamente traumatizantes para a criança e vai internalizar na criança o senso de incapacidade, de imperfeição, de não ser bom o suficiente. E esse adulto vai apresentar todos esses sintomas mais tarde. E como lidar com isso? Como é que eu vou reverter isso aqui? De novo, autoconhecimento, autorreflexão, autoconsciência, perceber qual é a origem disso, voltar lá onde tudo começou. Então, primeiro, tomar consciência de que eu tenho isso dentro de mim, de que eu tenho esse sabotador dentro de mim, que ele comanda a minha vida, que ele bloqueia a minha vida. Depois que eu tomo consciência, aí eu vou atrás da cura. Aí eu vou ver o que eu posso fazer, vou buscar cura, terapia, ferramentas, eu vou atrás. Terceiro sabotador, o controlador. Esse também é bem complicado de conviver, desagradável e desconfortável. Qual é a raiz, a origem emocional? Por que existe esse sabotador? Qual é a raiz disso? Qual é a origem disso? Crianças que passaram por situação de insegurança. Crianças que sentiram muito a ferida da traição. O que é a ferida da traição para a criança? Adultos que prometem e não fazem. Adultos que dizem que vão dar alguma coisa e não dão. Adultos que dizem que vão passear, quando chega na hora não faz. Pais separados, né? O pai separou, fala que vai buscar a criança no final de semana, a criança se apronta, fica lá esperando, na última hora o pai não vai. Um brinquedo, uma viagem, algo que você promete para a criança e você não cumpre. Muitos adultos fazem isso com muita frequência e muitas vezes fazem isso porque às vezes tem crianças que são hiperativas, crianças que se movimentam o tempo todo. Então, o pai e a mãe está querendo um tempo, então promete algo para a criança, para ela se acalmar, para ela dar um tempo, para ela sossegar, né? Porque esse é o objetivo imediato dos pais ali. E aí, depois, mais tarde, essa promessa fica Deus dará. O que esse adulto não sabe é que quando você promete para uma criança, você enche ela de ansiedade e expectativa. Porque aquilo tem um impacto muito grande dentro dela. Assim como será a decepção quando aquilo não acontecer. Porque quando o adulto promete, ela acredita, principalmente se forem os pais ou os cuidadores. Mas quando essa decepção acontece, e isso vai acontecendo repetidas vezes ao longo da vida da criança, ela acaba sentindo que ela não pode confiar em ninguém. Ela começa a ter crenças do tipo: eu tenho que dar conta de tudo. Não posso contar com ninguém. Vão me deixar na mão. Na hora H, tenho que me virar sozinha. Então, não só a traição pode gerar isso, como rejeição, abandono, né? A criança que se vê sozinha, abandonada, negligenciada, ela vai internalizando que ninguém vai fazer, que ela não pode contar com ninguém. E aí ela começa a internalizar que ela só pode contar com ela.
E mais tarde na vida, essa pessoa vai se tornar controladora. Por quê? Primeiro, porque ela tem essas crenças de que ela não pode contar com ninguém. E segundo, essa crença de não poder contar, junto com ela tem um sentimento de insegurança, sensação de insegurança. Então, como ela tem isso muito forte, quando ela acredita que, isso já é a pessoa adulta, tá? Quando a pessoa acredita que controla a situação, isso dá um senso de segurança para ela. Ela acredita que ela controla. Porque na verdade é uma crença, porque nós não controlamos nada, gente. Saiu daqui para fora, o meio externo, o que nós fazemos é influenciar. O máximo que nós conseguimos é influenciar, mas mudar não. Por quê? Porque o que tem no nosso ambiente externo? Isso serve para o perfeccionista e para o controlador. Temos o mundo, temos a vida, temos as pessoas, temos os acontecimentos. Você é Deus para controlar? Não é? Você tem algum poder paranormal para transformar e fazer? Não tem. Então, o ser humano é o ser mais imprevisível que existe. Como é que você acha que você vai controlar alguma coisa ao seu redor? Entende? Então, o controlador sofre igual o perfeccionista, porque ele busca neutralizar essa insegurança, essa falta de confiança nas outras pessoas, buscando esse controle. E é aí que vem os padrões de comportamento. Autoritarismo, invasão, desrespeito, invade o território, os limites de outras pessoas, desrespeita os limites dos outros. Às vezes isso pode vir com arrogância, agressividade. Então, vamos olhar o outro lado. Qual é a raiz disso? Essa insegurança. E essas pessoas podem ter problemas em várias áreas da vida. Campo afetivo, dificuldade de se entregar, dificuldade de ter uma conexão profunda. O que é uma conexão profunda num relacionamento afetivo? É quando eu me conecto com a outra pessoa profundamente e eu consigo ser autêntica e eu consigo expor as minhas vulnerabilidades. Eu baixo a guarda. Isso é uma verdadeira conexão num relacionamento afetivo saudável, adulto e equilibrado. Então, eu me conecto profundamente com aquela pessoa. Pessoas que são controladoras, que têm essa insegurança, que têm esses traumas de experiências de traição, de medo, de desamparo, de negligência, elas têm dificuldade, elas não conseguem se entregar nos relacionamentos, aí elas vão querer ser controladoras, ciumentas, obsessivas, possessivas e não baixam a guarda, elas não mostram essa vulnerabilidade, então aquilo tudo fica reprimido. No trabalho, como que isso afeta no trabalho, gente? A pessoa tem uma profunda dificuldade de delegar tarefas, ela carrega tudo nas costas, ela quer ser a mulher bombril ou o homem bombril, 1001 utilidades, quer fazer tudo. E isso é impossível, isso não acontece. Se você tentar fazer isso, você vai se estafar e você vai querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e você não vai dar conta, porque você vai começar e não vai terminar e não vai fazer bem feito nenhuma delas. Então, essa dificuldade dela acreditar que o outro vai dar conta, que vai concluir o trabalho, impede com que ela tenha essa tranquilidade para delegar tarefas, de confiar na outra pessoa. Por quê? Porque ela teve tantas experiências dolorosas de negligência, de não poder contar com outros, de esperar e se decepcionar, que ela não quer esperar nada de ninguém. O medo de viver tudo isso de novo é muito profundo. Então, ela precisa controlar tudo para se sentir segura. Isso gera ansiedade, essas pessoas são muito ansiosas, dificuldade em delegar tarefas, não confia, tá? Então, essas pessoas costumam ter muitos problemas no campo afetivo, ciumentas, controladoras, possessivas, desconfiam, que podem ser enganadas, traídas, se sobrecarregam, porque pega tudo que é fardo para carregar. E como é que eu trabalho isso? De novo, autoconsciência, autoconhecimento, perceber que eu tenho esse sabotador dentro de mim, que ele atrapalha, bloqueia a minha vida,
buscar as raízes disso, reprocessar esses meus traumas, as minhas dores, né? E começar a estar mais presente no aqui e agora, me observar, perceber o meu senso de desconfiança, de desejo de controlar a minha ansiedade. E quando eu estou no momento presente, no aqui e agora, me percebendo, eu consigo me rastrear melhor. E a minha capacidade, muitas vezes, de me controlar é maior. E começar a olhar o outro como capaz. Começar a treinar essa habilidade de confiar no outro. Tá? Ver que ele é capaz, que ele tem potencial. Então, isso é um treino, gente. Eu começo a ver o outro que eu posso confiar, que não é porque eu tive essas experiências que isso necessariamente tem que se repetir, certo? Outra coisa, entender que a incerteza existe, que a imperfeição está e existe, que eu não posso controlar nada, que eu não posso ter certeza de tudo e que as coisas não são perfeitas. E aceitar também as minhas vulnerabilidades, né? Porque o controlador, ele encobre as suas vulnerabilidades, ele enterra. Isso não é legal, porque é uma coisa que eu jogo para baixo do tapete e uma hora vem à tona. E quando vier, vem de uma forma avassaladora que eu não consigo controlar. Então, entender que querer ter certeza de tudo, querer controlar tudo, gente, é ilusão. Eu sinto muito, é ilusão. A pessoa sofre, se machuca e machuca as pessoas que estão ao redor, machuca as pessoas que ela ama. Sabotador número 4, o hipervigilante. O hipervigilante é aquele excessivamente preocupado com o futuro. Ele vive no futuro. Ele vive no futuro, pensando o que pode dar errado. E pensa no futuro sempre querendo prever tudo o que pode dar errado. Aqui nós vamos ter um pouco da insegurança do controlador, um pouco do perfeccionista, um pouco do crítico. E essa pessoa, ela é dominada por medo, uma insegurança. E uma extrema dificuldade de focar, de estar presente no momento presente. Essa pessoa perde momentos bons, também tem uma profunda dificuldade de se conectar com outras pessoas. É aquela pessoa ansiosa, inquieta, que está interagindo, vamos supor, com a família. Mas ela está ali, o corpo está ali, mas a mente e os pensamentos estão em outro lugar, está voando. Uma pessoa que não consegue estar 100% presente e sempre pensando coisa ruim. A mente da pessoa hipervigilante é acelerada. Pensamentos muito, muito, muito rápidos. Isso causa ansiedade. Isso que eu estou dando aqui, essas listas, isso aqui não é separadinho, bonitinho, como eu estou citando. Essa explicação que eu estou fazendo é apenas de uma forma didática, porque quando a gente olha isso na prática, todos nós temos um pouquinho de cada. Vai ter fulano que vai ter mais do crítico, menos do perfeccionista e do controlador. Vai ter fulana que vai ter mais controlador, menos perfeccionista, menos crítico. Entende? Mas geralmente nós vamos ter esses 10. É por isso que esse autor fala dos 10. Então não existe uma pessoa que não tenha um crítico interno, um sabotador crítico, ou que ela não tenha um hipervigilante dentro dela. Então provavelmente todo mundo aqui vai se identificar com todos esses itens, mas sempre haverá um ou dois que a pessoa vai se perceber e falar, não, isso aqui é mais forte dentro de mim. Né? Então, a ideia da aula é essa, para você se perceber, para você se conscientizar, ok? Então, vamos lá. O hipervigilante, ele tem muita dificuldade de focar no aqui e no agora, então ele perde momentos bons com as pessoas que a amam ou que ela ama. Ela perde momentos prazerosos, agradáveis, por quê? Porque ela não consegue aproveitar.
Porque é o seguinte, gente, você sabe em que momento que a coisa acontece de verdade na sua vida? Vocês sabem qual é o momento em que as coisas acontecem de verdade na sua vida? Agora. É no aqui e no agora que a vida está acontecendo. No passado já aconteceu. O futuro ainda não aconteceu. Então, quando eu me perco no passado ou no futuro, eu estou deixando de viver porque eu não estou presente no momento presente. Eu não degusto uma refeição gostosa que eu sento para comer. Eu não degusto uma bebida gostosa que eu estou tomando. Eu não degusto a companhia de uma pessoa agradável. Eu não degusto a companhia dos meus pais ou de alguém que eu amo, que me ama, enquanto eu estou ali com eles. Aquele diálogo banal do dia a dia, aquela interação. Eu estou deixando tudo isso, de viver tudo isso, por quê? Porque eu estou ali de corpo, mas eu não estou de mente e coração. E sabe qual é a parte mais triste, gente? Que as pessoas que interagem conosco percebem isso, porque existe uma coisa chamada coerência cardíaca e mental. Existe uma coisa chamada corregulação em neurônios espelho. Então, quando eu sincronizo com alguém com quem eu estou interagindo, instintiva e intuitivamente, eu sinto se essa pessoa está presente ou não para mim. Eu não sei como, mas eu sei, eu sinto. Vocês, quantas vezes vocês já não sentaram para conversar com uma pessoa, vocês estavam ali falando, e vocês sentiam que a pessoa não estava ouvindo o que vocês estavam falando? Ela tá ali, mas ela não estava ouvindo. Fala para mim, qual é a sensação? Abandono, rejeição, não sou importante, não sou interessante, tristeza, solidão. Então, gente, a vida acontece no momento presente. O hipervigilante, ele está vivendo no futuro. E aí, ele comeu uma comida maravilhosa, mas ele tá ali, a cabeça tá milhão. Depois que ele acaba a refeição, se você perguntar para essa pessoa o que foi que ela comeu, ela não lembra. Então, ela não tá vivendo. Ela tá no automático. É o piloto automático que tá comandando a vida dela. Mas essa pessoa é assim porque ela quer? Não, ela não é assim porque ela quer. Essa pessoa aqui tem o sistema nervoso hiperativado, a gente chama de hiperativação. O sistema simpático dela fica ativado o tempo todo. O sistema nervoso autônomo simpático. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa carrega muitos traumas e ela está fixada no modo luta ou fuga, ativa. Ela está ativa o tempo todo. Então aqui a coisa já é um pouco mais problemática, mais profunda. Não falamos só de dores emocionais. Aqui nós estamos falando de traumas bem profundos, tá? Então essa pessoa, ela vive com o sistema nervoso desregulado. Por isso que ela é hipervigilante. Aqui precisa trabalhar traumas, precisa regular novamente o sistema nervoso dessa pessoa para que ela volte para a faixa saudável de tolerância, para que ela relaxe. E esqueci de falar, essa pessoa não relaxa nunca. Não relaxa nunca. E como que ela pode? Primeiro, tome consciência de que você é assim. Segundo, foque no aqui e no agora. Comece a desenvolver, fazer meditação, fazer atenção plena, o mindfulness, que eles chamam. Então, tente estar com a atenção plena no momento presente, para tentar diminuir essa ansiedade. Sabotador número 5, a vítima. Essa aqui é o vitimista. É aquela pessoa que se sente impotente, é a coitada, ela acredita que ela não tem poder sobre a vida dela, então ela delega toda a culpa e responsabilidade pela forma como ela se sente e por tudo de ruim que acontece na vida dela, ela culpa tudo e todos ao seu redor. É o tempo, é a economia, é a catástrofe, é a chuva, é meu pai, é minha mãe, é meu marido, é o vizinho, é o cara do mercado. Ela não tem autorresponsabilidade. Nada do que acontece na vida dela, ela não teve participação. Tudo que acontece é responsabilidade dos outros. Então,
aqui nós vamos ter muitas situações. Nesse adulto, ele experienciou na infância abusos físicos, psicológicos, emocionais, histórico de abuso sexual, bastante comum também, negligência, rejeição, abandono. Então, essas dores emocionais nessa pessoa foram minando a autoestima dela, foram minando toda a capacidade de acreditar nela mesma. Essa pessoa não acredita em si. É por isso que ela não tem esse empoderamento, ela não tem essa consciência de que ela é a dona da própria vida, de que ela, somente ela, tem o poder de mudar a situação desconfortável, triste ou infeliz ou insatisfatória em que ela se encontra. Ela não acredita. Então, o vitimista, ele não é assim porque ele quer também não. São traumas e dores ali a rolê que essa pessoa carrega. Então, é preciso um trabalho profundo de cura dessas dores da infância, um despertar nela, para que ela se empodere, que ela pegue as rédeas da vida dela e comece a entender que ela é a única pessoa no planeta que pode realmente fazer alguma coisa por ela. Podem ter outras pessoas que vão fazer por ela? Sempre tem. O vitimista sempre tem. Por quê? Porque ele está sempre pedindo, cobrando. Como ele culpa todo mundo, ele cobra. E muitos vitimistas têm uma tendência a serem manipuladores e chantagistas emocionais. Por quê? Porque ele quer receber. Né? Se eu sou vitimista, eu acho que todo mundo me deve. Se todo mundo é culpado, todo mundo me deve. Então, o vitimista, ele vive nessa posição de vítima, de não acreditar em si e de cobrador eterno. O mundo me deve, a vida me deve, as pessoas me devem. E aí, ela não acredita nesse poder dela. Então, ela tem que curar essas dores e fazer esse despertar de que, por mais que as pessoas façam, tanto é que as pessoas fazem, mas não é suficiente. E por que não é suficiente? Porque esse vazio está dentro da pessoa. Não tem como ser preenchido de fora para dentro. Então, por mais que as pessoas façam por ela, e tem gente que faz, nunca é suficiente e nunca vai ser. Porque a dor está dentro. Então, para curar esse estado, eu preciso começar a fazer um trabalho interno profundo. De autoconsciência, autoconhecimento, de cura de dores e traumas da minha infância. Aí, isso aqui vai curando aqui dentro de mim e eu vou voltando para a vida. Aí eu vou vou vestindo a roupinha, eu tiro a roupa de vítima e eu vou começar a vestir a roupa da autorresponsável, da adulta, da que entendeu que só eu. Se a minha vida tá assim é porque eu colaborei. E aí a coisa começa a mudar de figura. Então, trabalhar o autorreforço, começar a olhar para si com mais amor, compaixão e dizer para si mesma, eu posso, eu consigo, eu dou conta. Trabalhar a autorresponsabilidade. Só eu posso me salvar. Ninguém pode fazer isso por mim. Até hoje todo mundo faz para mim e não é suficiente. Então quer dizer que eu é que tenho que fazer por mim. Sabotador 6. O agradador, o bajulador, o submisso, o passivo. Esse aqui é aquele que busca aceitação, validação, reconhecimento externos de outras pessoas. Por quê? Porque ela carrega um profundo vazio emocional de amor por si mesma. Então ela está sempre querendo agradar, ela está sempre querendo ser boazinha, ela está sempre fazendo para os outros e pelos outros e nunca por si, nem para si. Por quê? Porque o combustível dela é a aceitação dos outros, é o amor dos outros, é a validação dos outros. Então ela vai viver em função disso. Só que essa pessoa vai fazer isso, sabe, à custa de que preço? De si mesma. Porque para ela viver em função de agradar os outros, de fazer pelos outros, ela vai se deixando em segundo plano. Ela deixa de lado as suas próprias necessidades e os seus desejos. Ela abre mão. E ela vai se anulando cada vez mais. A pessoa pode fazer isso na família, nas relações familiares,
com pai, mãe, irmãos, parentes. Ela faz isso no casamento, com o marido ou a mulher, namorado, a namorada. Ela pode fazer isso com os filhos. Então, ela se torna aquele pai, aquela mãe que não põe limites. Por quê? Porque ela quer que os filhos a amem. Ela tem medo de ser rejeitada pelos filhos. Então, ela não se comporta como um pai ou uma mãe que deveria ser o referencial, nortear, impor limites, dizer não. Nunca diz não. Então, esse grande vazio dessa pessoa impede que ela haja de uma forma diferente, impede que ela aprenda a dizer não, impede que ela respeite os seus próprios limites. Ela vai passando por cima de si. Então, enquanto ela não trabalhar essas feridas que são originadas de rejeição, abandono, abusos, negligência, então ela quer o que ela não recebeu na infância, ela quer receber das pessoas ao seu redor. Então, enquanto ela não trabalhar essas dores e não reestruturar esse amor por si mesma, esse vazio vai continuar. Porque por mais que ela faça, ela vai morrer fazendo isso. Nunca será suficiente. Porque é um vazio que não pode ser preenchido de fora para dentro. Só pode ser preenchido de dentro para fora, com muito trabalho interno e limpeza emocional. Sabotador 8. O impulsivo. Quem não conhece gente aqui que faz primeiro e pensa depois? Depois a própria pessoa, quando cai em si, fez uma besteira do tamanho do mundo, se arrepende, chora, se autoflagela, diz que nunca mais vai fazer, quando chega lá, pumba, tá fazendo tudo de novo. Quem nunca? Alguém conhece ou alguém já passou por essa experiência? A pessoa impulsiva, isso aqui entra aqui, ó, no hipervigilante junto, tá? O hipervigilante também faz isso aqui. Pessoa impulsiva, sistema nervoso desregulado. A pessoa, quando ela é engatilhada emocionalmente, as emoções afloram nela como um tsunami e essas emoções são como impulsores dos comportamentos que ela não controla. Então, a impulsividade é uma incapacidade de me controlar. É por isso que chama impulsividade. Então, eu vou e faço, eu não penso, eu não paro, eu não penso, eu não analiso, eu não avalio. Então, geralmente, a maioria das atitudes dessa pessoa acabam sendo prejudiciais para ela. Porque ela fez sem pensar, sem avaliar. Mas é que aquilo vem tão forte, que aquilo vem de uma forma avassaladora, que não dá para ela parar e pensar. Ela vai lá e faz, e lamenta depois. Então, o impulsivo, ele também tem o sistema nervoso desregulado. As emoções vêm e tomam conta. As emoções é que comandam, quando essa pessoa é engatilhada. Então, aqui nós temos muitos traumas. Desengatilha a memória traumática, vem a explosão de emoções e o padrão de comportamento impulsivo. Então, aqui também, trabalhar os traumas, reestruturar esse sistema nervoso dessa pessoa, para que volte a trabalhar na faixa saudável, equilibrar o sistema nervoso dela, que aí ela consegue modular as emoções. Senão, não vai. Então, essa pessoa, ela age sem pensar nas consequências, sem avaliar as situações, buscando prazer imediato e não só prazer. Quando essas emoções avassaladoras surgem, se forem emoções negativas decorrentes das memórias traumáticas, ela vai ter esse comportamento buscando neutralizar, não sentir essa emoção desconfortável que ela tem. Então, não é só prazer imediato. Às vezes ela vai querer se desligar dessa emoção, que ela não sabe o que fazer com ela, então ela procura qualquer coisa. Eu faço agora e penso depois. Então, aqui, essa pessoa, curar os traumas, aprender exercícios de autorregulação, corregulação emocional, que trabalham o sistema nervoso simpático parasimpático. Esse aqui é procedimento de tratamento de trauma informed, né? Tem todo um jeito de trabalhar com isso. Se reconectar com o corpo, aprender a perceber as emoções, diferenciar de sensações, de emoções, sensações físicas, sentimentos, identificar, expressar. Tudo isso essa pessoa tem que reaprender, porque essa pessoa não sabe isso. Às vezes ela não tem contato nem com as próprias sensações físicas.
Reequilibrar o sistema nervoso. Isso tudo, gente, só curando traumas. Porque se eu não tiro o agente original causador, essa pessoa vai continuar sendo desengatilhada pelas situações do cotidiano. Sabotador 8, o evasivo ou o fujão. Aqui, também é uma pessoa que tem muitos traumas, e essa pessoa aqui, ela está fixada no modo fuga. Existe uma coisa chamada na psicotraumatologia, quando nós passamos por um evento traumático, nós vamos ter 4 tipos de sintomas, 4 tipos de padrões de comportamento ou de formas de responder ao trauma: lutar, fugir, dissociar e congelar. E agradar, pode ser o agradar também. Dependendo da tua infância, das experiências de sobrecarga emocional que você viveu, nós vamos lançar mão de uma dessas 5 formas de sobreviver àquela situação, porque a criança ela não pode fugir, ela não pode sair dali daquela situação, ela não pode pegar a malinha dela e ir embora e falar, não, tô indo embora porque isso aqui tá muito... Não, ela tem que ficar onde ela tá, porque ela depende dos pais, dos adultos. Mas para ela suportar aquela situação caótica e dolorosa, ela precisa buscar uma estratégia. Então essa estratégia vai ser, ou ela luta, vai ser se tornar uma criança extremamente agressiva, briguenta, ou ela foge, vai ser aquela criança que tende a fugir sempre, quando acontecer alguma coisa é a primeira que some, ou ela colapsa, se dissocia, é aquela criança que está no mundo da lua, que está ali, perdida, ou é aquela criança que se torna agradadora, bajuladora. Para quê? Para que não façam mal para ela. Só que se a criança faz isso repetidas vezes, aquilo na vida adulta vai se chamar fixação no modo fuga ou fixação no modo luta, fixação no modo dissociação, congelamento ou fixação no modo agradar. E aqui esse evasivo é o mesmo que o fujão. Então esse adulto provavelmente, para suportar os traumas da infância dele, ele fugia das situações. Ele dava um jeito de escapar quando ele se sentia ameaçado, em perigo, numa situação bastante estressante para ele, ele fugia. E aqui esse adulto é esse é o sabotador. Então ele vai estar sempre fixado na forma fuga. O que isso vai trazer na vida adulta? Ele foge dos problemas e das responsabilidades. Acontece algo assustador, ele foge. Ele não assume. Ele evita conflitos e evita desconforto. Você quer ver um exemplo? Pai fujão. É aquele pai que está num relacionamento, a menina engravida e o cara fica sabendo. Ele some. Quer dizer, ele está fugindo da responsabilidade. Mas o que tem por trás desse padrão de comportamento? Primeiro que esse cara, esse homem, tem uma criança comandando ainda dentro dele. É aquela criança que aprendeu a fugir para sobreviver. Uma situação dessas, uma notícia dessas inesperada, assusta. Como é que ele faz para sobreviver a essa situação? Ele foge. Esse é um exemplo só que eu estou dando, gente. Mas tem várias. Então, essa pessoa, ela não assume responsabilidades. É aquele que está num relacionamento e faz a egípcia, se afasta, na hora H foge. Por quê? Porque aquilo pesa, é demais para ele, ele não dá conta. Emocionalmente, o nível de estresse dele vai aumentando tanto que ele não dá conta, por isso que ele foge. Isso é o que está por trás do padrão de comportamento, gente. Então, essa pessoa tem muito trabalho interno a ser feito, tem muito trauma para curar, para ele começar a mudar os padrões de comportamento disfuncionais dele. É muito bom a gente saber o que está por trás dos padrões de comportamento. Não. E uma coisa interessante, gente, quando a gente vai se conhecendo, quando a gente vai se entendendo, esse conhecimento ele se estende para as outras pessoas ao nosso redor. Porque a gente começa a entender como é que as pessoas ao nosso redor funcionam também. E isso vai trazendo uma
compaixão, uma empatia maior, uma tolerância maior e uma menos atitude de julgamento e condenar os outros. Porque a gente vai entendendo o que está por trás do padrão de comportamento daquela pessoa. Como sabotador, o culpado, aqui, o adulto, esse adulto, ele se sente culpado por tudo, até pelo que os outros fazem. Ele sente culpa e vergonha. Ele tem um sentimento de estar sempre querendo consertar o que os outros fazem, como se a responsabilidade fosse dele, mas ele carrega a culpa. Ele não sabe por quê, mas ele tem culpa. Tá? Então, aqui são situações que a criança viveu, onde ela viu os pais, os cuidadores sofrendo e ela não pôde salvar. Ela sente um imenso sentimento de impotência e se cobra. A criança pensa assim, é isso que a criança sente quando ela vê pais que reclamam muito, que choram, ou pais que estão doentes. Quando a criança vai vendo isso repetidas vezes, porque o amor dela pelos pais ou cuidadores, por mais que eles maltratem essa criança, a criança ama. E se ela vê pai, mãe ou cuidador sofrendo, ela quer salvar. E se ela não consegue, vem um sentimento de impotência e culpa porque ela não conseguiu salvar. E se isso se repete, a criança vai crescendo nesse ambiente, pronto, tá aí um adulto prontinho, carregando culpa. Altamente fácil de ser manipulado e chantageado emocionalmente pelas outras pessoas. Manipulado e enganado. Então, essa criança que viveu essa situação, né, viu situações de sofrimento, pais reclamando, ou situações de crianças que sofreram muita injustiça. Ela sempre era culpada de tudo na infância. Podia haver outras crianças, podia ter sido uma outra pessoa responsável, mas aquela criança estava sempre, o tempo todo, levando a culpa. Ela vai internalizando. Eu sou culpado, eu sou errado, então a culpa é minha. E ela vai crescer e se tornar esse adulto que vai carregar essa culpa irracional dentro de si. E aí, como é que vai ser a vida desse adulto dependendo dessa culpa aterrorizante que ela carrega? Rejeição, abandono também vai gerar isso, tá? Porque pais, uma coisa que acontece muito, gente, converse com seus filhos quando vocês forem se separar. A criança, quando os pais se separam e ninguém explica nada, ela acredita que ela foi a culpada pela separação dos pais. Quando algum dos pais sai de casa e vai embora, ela acredita que foi ela a culpada. E essa culpa é um trauma profundo que vai afetar a autoestima quando essa criança se tornar uma adulta. Então, o que essa criança faz? Ela fica, quando se torna adulta, esse adulto ele fica preso na culpa, arrependimento e remorso. Quando eu sinto culpa, a única coisa que alivia esse sentimento doloroso e desconfortável dentro de mim, sabe o que é? A autopunição. Quando eu me puno, quando eu me castigo, quando eu me machuco, eu alivio essa sensação de culpa dentro de mim. Então eu vou passar a fazer isso na minha vida e aí eu vou começar a me punir, me sabotar, não me permitir, me tirar e a minha vida não vai andar. A minha vida não vai para frente. Porque se eu carrego essa culpa, é claro que eu não mereço nada de bom. É claro que eu não mereço ser feliz. Então eu vou me tirar tudo de bom que eu possa vir a ter nessa vida. Só que a culpa, ela atrapalha também, inclusive, a evolução emocional e espiritual dessa pessoa. Porque o que acontece quando uma pessoa começa a se curar emocional e espiritualmente? Ela começa a se sentir melhor. Ela começa a ficar mais madura, mais equilibrada, começa a ter paz interior. Uma pessoa que carrega culpa, ela acha que ela não pode se sentir bem. Então, temos muitas situações de pessoas que começam processos terapêuticos que carregam culpa profunda. Quando elas começam a melhorar, ela some. Vira fumaça. Ela para com o processo. Eu não posso melhorar, eu não posso ficar bem. Então, gente, aqui, para o culpado, sabotador, culpado, é o auto-perdão. Se perdoar. Mas isto aqui só é possível se esta pessoa trabalhar os seus traumas e as suas dores do passado. Porque sem isso, ela não consegue se perdoar. É um trabalho interno profundo que deve ser feito.
Isto aqui não dá para mudar pela força de vontade. Ah, eu não quero mais sentir culpa, eu me perdoo. Da boca para fora. Se não for feito um trabalho interno emocional, não muda. Aquele padrão, aquela emoção, ela está atrelada àquelas experiências dolorosas que você viveu. Se você não trabalhar aquelas experiências, aquela emoção não vai se dissipar e você vai continuar sentindo culpa e você vai continuar prejudicando a sua vida e você vai continuar estagnado, se punindo, se sabotando. Por último, nós temos o esquivo. O esquivo seria muito parecido com o evasivo, mas o evasivo, o fujão, ele foge, literalmente. O esquivo não, ele fica, mas ele fica em cima do muro. É aquele que não toma uma atitude, não toma decisão, evita se comprometer ou agir por medo de falhar, fracassar. Aí ele procrastina, ele paralisa, aquela pessoa que procrastina tudo na vida, que paralisa. É uma pessoa que teme muito julgamento também, medo de errar, ou ela não acredita na própria capacidade. E aí, quando ela abraçar um desafio, ela tem medo de não conseguir, se sentir incapaz. Então, ela prefere não abraçar esse desafio, ela prefere não assumir essa responsabilidade. É uma pessoa que não toma decisões importantes ou age de forma decisiva. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui. É claro que tem vários outros fatores por trás, né? Mas uma coisa que acontece muito aqui, a gente encontra muito esquivo naqueles homens que se relacionam com 2, 3 anos e não sai disso. Não vai para o noivado, não pede em casamento, não tem uma coisa concreta para o futuro para a mulher. E aí, às vezes, a mulher cansa, cai fora e ele entra no outro relacionamento e assim vai. Ele não toma uma atitude, ele não sai daquela mesmice, daquela paralisia. É o medo do quê? De assumir um compromisso, uma responsabilidade. Noivar, casar, constituir uma família é uma responsabilidade. Mas o esquivo, ele tem medo. Ele tem insegurança. Tá? Ele não foge, mas ele fica ali, parado. Em cima do muro, não se mexe, não reage. Faz a egípcia, como diz o pessoal. Então, aqui nós também temos, né, muitas feridas emocionais que precisam ser tratadas, porque essa forma desse adulto viver, a pessoa também vai se deixando, deixa oportunidades, perde desafios que poderiam mudar a vida dela, né, por não se posicionar, por não ter atitudes adultas e decisivas na vida. Bom, gente, 10 sabotadores, era isso que eu tinha para trazer para vocês.